Você, homem de meia idade, às vezes jovem até, tem algum problema para urinar? Acorda muitas vezes à noite ou tem alguma dor? Não sabe quais são os tratamentos disponíveis para essa condição e como eles diferem em termos de eficácia e efeitos colaterais? Quer saber qual é a importância do diagnóstico precoce da hiperplasia benigna da próstata e como reconhecer os sinais de alerta? Se você tem alguma dúvida, fique até o final desse episódio que responderemos essas e outras perguntas. Solta a vinheta, Paulinho. Sejam todos bem-vindos de volta ao Pod Parla, um podcast voltado para assuntos sobre saúde, esporte e educação. Estamos aqui eu, Celso Adame, Celso Adame nas redes, e meu parceiro... Maurício Bizzi, @malbizzi nas redes sociais. Valeu! Antes de tudo, lembrar a todos para se inscrever no canal, não esqueça, ativar as notificações, seguir nossas redes, né, Maurício? Isso aí, né? no Instagram, dar o joinha, compartilhar com os amigos, eu acho que é bem importante para que o canal cresça e desenvolva, né, converse cada vez mais com pessoas assim como esse nosso amigo que está aqui hoje. Exatamente, né? Exatamente. Vamos começar sem esquecer dos nossos parceiros. Nossos parceiros, então, conosco desde o começo. Digitaus, onde a tecnologia encontra arte. Você, dentista, que está procurando um laboratório de prótese digital, né, Maurício? É um laboratório especializado em tecnologia, né, em fluxo digital na área da prótese. E vai ter todo o know-how de trabalhos ali da parte laboratorial para os dentistas. Exatamente. E também SCAL, né? A escola na vanguarda da educação odontológica, vários cursos com professores de nível nacional, internacional. Entre em contato pelas redes. Tem vários cursos esse mês aí também, Todos legal, os né? meses tem Isso curso, aí. você pode estar lá observando e conversando com o pessoal aí nas redes sociais. Beleza, então. Bom, vamos, sem mais perder tempo, né, Maurício? Apresentar o nosso convidado de hoje. É um cara que é nosso amigo há bastante tempo, um grande profissional. Para mim, se ele não é o melhor, é um dos melhores. Uma referência. É uma referência nacional na urologia, né? E na técnica que ele vai nos contar hoje, que ele é fantástico. Dá palestras não só no Brasil, mas fora do Brasil também, né, Maurício? Com certeza, acho que ele vai contar um pouquinho aí da história dele e vai poder trazer novidades aí na área. É isso aí, então. Maurício, vamos perguntar para ele aqui. Vem cá, o nome dele é Felipe Figueiredo, o irmão dele já veio aqui, né, para conversar com a gente. A turma é grande lá. Isso, exatamente. Mas, Felipe, seja muito bem-vindo. Nós somos muito felizes por tu estar aqui com a gente hoje. Enfim, a tua rotina, sair da tua rotina, dos teus compromissos de família e tirar um tempinho para falar com a gente aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, Celso. Obrigado, Maurício, pelo convite. É um prazer estar aqui entre amigos. A gente vai conversar hoje sobre próstata, que é a minha área de atuação. Hoje eu trabalho no Instituto da Próstata Aumentada, que é uma clínica que eu criei aqui em Caxias, principalmente no tratamento da hiperplasia prostática benigna, né? A próstata é um órgão que costuma dar problema na grande maioria dos homens, depois que o cabelo começa a cair, começa a ficar branco. Então faz tempo que eu tenho problema, então. Começou a crescer. Tá certo. Um percentual muito grande da população vai ter esse problema, né, da hiperplasia prostática benigna, né? E até pouco tempo atrás, os tratamentos que a gente podia oferecer para os pacientes que tinham isso vinham associados a um risco, uma morbidade significativa. E a grande maioria dos homens ia pedalando o problema para frente com receio de passar trabalho, né? Sentir dor, sangrar, machucar ali a uretra. E isso tinha consequências negativas para a qualidade de vida, para os sintomas e para a própria saúde da bexiga. Só que mais recentemente a tecnologia vem mudando a nossa vida, né? Assim como o carro antigamente, lá o Fusquinha, lá tinha que trocar a vela. Hoje em dia o carro não tem motor mais elétrico, o celular, que era aquele tac, 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 tac. Hoje a gente tem o smartphone, fala em videochamada, a gente consegue entrar na casa das pessoas aí no YouTube, conversar com elas aqui num podcast como esse. A medicina também evoluiu muito, né? Principalmente na tecnologia. E hoje Caxias do Sul é referência nesse tipo de tratamento em todo o país e fora do Brasil também. A gente estava conversando aqui antes, essa semana eu estava com 2 médicos de fora do Brasil que vieram passar a semana aqui para
para aprender a técnica, porque querem começar a fazer lá nos países dele. Então, tinha um do Panamá e um médico da Universidade de Coimbra, de Portugal, que veio passar até um período maior aí, porque eles não fazem isso lá em Coimbra. Então, ele veio fazer um fellowship aqui comigo. Tenho recebido médicos aí de toda a América Latina. Esse ano já vieram 2 do Equador. Esse é o 5º do Panamá. Teve um da Argentina. Já tem marcado para vir da Guatemala, do México. Então, existe um conceito que é o turismo de saúde, que é a pessoa viajar para aprender alguma coisa nova na área da saúde e pacientes também viajarem para se tratarem em centros de referência, né? Isso aí não é novo, né? Esse turismo já é antigo. Então, doenças raras, por exemplo, que o médico não vê no dia a dia, não sabe tratar. E em todo o mundo tem hospitais que são referências nessas doenças raras, pessoas vêm de todo o país, de outros países, para se tratar. Na área da oncologia também é comum. Então, a gente pega o INCA, por exemplo, recebe paciente em todo o Brasil. Em São Paulo tem institutos de câncer semelhantes. Barretos, uma referência em turismo de saúde. Mas, para doença benigna, né, não é tão comum, né? A maioria dos homens, a gente estava falando de uma imagem, até se puder colocar a imagem. Na verdade, eu até queria te interromper aqui, mas voltar um pouquinho, né? E queria entender como que um carioca flamenguista, né, veio parar em Caxias do Sul. E, na verdade, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, né? Na verdade, assim, voltar um pouquinho e entender como que tu se enraizou, né? Criou raízes aqui no Rio Grande do Sul, né? Por que Caxias hoje é a tua cidade? Sim. Imagino, queria entender por que tu não está não que Caxias não seja um grande centro, né? Mas por que tu escolheu Caxias como a tua cidade? Então, na verdade, eu nasci no interior do Rio de Janeiro, né? Campos dos Goytacazes. Mas com 16 anos eu fui morar no Rio de Janeiro capital. Passei no vestibular e fui estudar na Federal, na UFRJ. E aí acabei morando 11 anos no Rio. Fiz residência de cirurgia geral, de urologia na UERJ e casei com uma caxiense. Médica, dermatologista, né, colega. E aí ela tinha ido para lá fazer dermatologia, a gente casou. Aí acabou na decisão puxou mais para o lado dela. Pode, obedece quem tem juízo. Talvez a oportunidade também para os dois aqui, né, eram boas. Foi uma decisão compartilhada, a gente tinha até uma oportunidade de ir para outros lugares, mas aqui ela estava, né, com um círculo de amizade muito grande, tinha a estrutura da família dela aí para dar suporte, e aí a gente acabou... E hoje tu vê que foi uma decisão acertada. Na verdade, eu sou suspeito, porque eu não deixo nenhum dos meus amigos falar mal de Caxias. O mal do caxiense é falar mal de Caxias. A pessoa que tem... O cidadão que tem menor autoestima é o caxiense. Porque mora na Europa. Isso aqui, para mim, é um padrão assim, de qualidade de vida muito acima da média do Brasil, né? Eu que vim lá do interior do Rio... Morei lá no Rio, vivi as mazelas numa cidade grande, trânsito, violência, de olhar da janela e ver tiroteio da janela do hospital. E já fui assaltado com fuzil, levaram meu carro no Rio de Janeiro. Então, apesar de ser Brasil, ainda teve violência. Qualquer cidade grande, 500 mil habitantes, Caxias é uma cidade limpa, né? Os pacientes que vêm de fora chegam no consultório assim encantados. Doutor, o que é isso? A calçada não tem buraco, não tem sujeira no chão. Isso aqui, eu nunca vi isso, né? Então, o frio em julho é meio forte demais, assim, mas é europeu, né? Para trabalhar até melhor, né? Que você não fica suando, aquela camisa molhada. Eu brinco que no Rio de Janeiro eu nunca tinha repetido uma calça jeans na minha vida. E aqui em Caxias no inverno, você chega do escritório, lá do consultório, com a calça limpa, dá para usar de novo. Então, muda um pouco. Mas falando assim um pouquinho da urologia, né? Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre as diferentes técnicas, né? Hoje a urologia, ela tem... o profissional acaba absorvendo vários tipos de patologia, né? E uma das mais prevalentes, imagino eu, são os cálculos renais, né? Eu sei que tu, no início, trabalhou muito durante isso, muitos anos o cálculo era meu carro-chefe, né? E que tu tinha até técnicas diferenciadas que eu não sei se hoje já evoluíram ou que tem alguma... O tratamento do cálculo também evoluiu muito aí nos últimos 20, 30 anos, né? Desde uma cirurgia
aberta, que você incisava na altura da última costela para tirar o cálculo, para o tratamento endoscópico, né? Então, na verdade, meu interesse, minha paixão pela endurologia, que é a cirurgia endoscópica, começou por causa do cálculo. Carioca em terra de gringo foi difícil começar, né? E a maneira que eu encontrei aí de entrar no corpo clínico dos hospitais, de conseguir credenciamento nos principais convênios, plano de saúde, era a disponibilidade, né? E muitas vezes no sábado, domingo à noite, difícil conseguir alguém para ir no hospital para ver um paciente de emergência com cálculo. E aí essa disponibilidade que abriu as primeiras portas para eu começar a trabalhar aqui em Caxias. E aí, eventualmente, em algum momento, eu estava de sobreaviso em 4 escalas diferentes, 4 hospitais diferentes. Então, todo fim de semana, toda semana, eu estava em um dos hospitais disponível. E acabei tendo um número grande de cirurgia de cálculo na cidade. Comecei a receber referência de pacientes com cálculos mais complexos. O pai do Maurício eu já operei umas 4 vezes e de cálculo, que é uma doença também recidivante, né? Tem história familiar, então o paciente fica satisfeito, ele acaba te encaminhando os familiares dele. E aí, Tomara que não tenha que te visitar. então, a gente acaba deixando o celular, o cara já manda mensagem: doutor, tô com crise de novo. E isso vai retroalimentando. Então, por muito tempo e graças à cirurgia endoscópica, comecei para congressos internacionais de endurologia, de cirurgia endoscópica. E num desses congressos, em 2013, em New Orleans, é que eu ouvi falar pela primeira vez desse tratamento da próstata também com laser por via endoscópica, que eu nunca tinha ouvido no Brasil, né? E isso já estava estabelecido, já tinha mais de uma década de consolidação no mercado, já estava no guideline europeu como nível 1A de evidência, e no Brasil ninguém fazia. Falei, como é que pode isso, né? Depois eu chamo isso de o Brazilian Gap, né? Que é o Brasil levar 15 anos depois do resto do mundo para começar a fazer, né? A técnica é de 98? Em 1998, foi um médico na Nova Zelândia, o Peter Guinea, que descreveu essa técnica, que vem a ser a enucleação da parte que cresce da próstata. Então, é uma enucleação endoscópica da próstata com laser de Holmium. HOLEP. Holmium, H-O, né? Holmium, Laser Enucleation of the Prostate. Só que essa técnica ela tem uma série de vantagens, mas as 2 desvantagens é que é difícil de aprender, não tem curso, não tem lugar para você aprender. Então, é pouco disponível. Você tem que sair do país para visitar centros de referência, para poder ver a técnica. E aí vem a segunda barreira, que são os equipamentos. São máquinas grandes, pesadas, né? O próprio laser é do tamanho de uma máquina de lavar de 15 quilos, pesa 350 quilos o aparelho. Então, não dá para cada dia levar para um hospital, como a gente fazia com cálculo. Tinha uma maleta que eu levava de um hospital para o outro para tratar os cálculos. Isso não dá. Então, eu tive que definir um hospital para me estabelecer e conseguir deixar todo o equipamento no único hospital. E isso também não tem no Brasil, né? São máquinas que vêm todas da Europa. A própria laser ele é produzido em Milão, na Itália. Então, o processo de importação leva 6 meses, né? São máquinas caras, né? Cada máquina custa uns R$700 mil, né? Aí depois você tem tudo, você fica com medo de quebrar e ficar sem trabalhar, aí você começa a comprar tudo dobrado. Então, hoje eu tenho todos os equipamentos dobrados. Tenho 2 lasers, 2 morceladores, 5 conjuntos de endoscópio, pensando que a máquina não pode parar. Certo. Mas vamos falar um pouquinho do problema, né? O que é a hiperplasia, né, prostática benigna, né? Eu acho que a gente tem uma imagem aí, quem sabe tu pudesse falar, assim, dos problemas, das dificuldades relacionadas e o que o paciente percebe, porque se é benigno, eu entendo que ele não vai procurar auxílio de uma maneira simples, ele vai ter alguns sintomas. Quais que são os sintomas que o paciente pode perceber e que ele possa ter a necessidade de procurar um urologista? Então, na verdade, usando o gancho aqui dessa imagem, a gente tem nessa imagem 2 situações distintas, né? Então, do lado direito da tela, a gente tem uma próstata normal de um paciente jovem, com 16 anos. Então, a próstata ela fica localizada logo abaixo da bexiga, né? Então, toda a urina que é produzida pelos rins, ela vai descer por um caninho, que é o ureter, e vai ser armazenada na bexiga, que é a nossa caixa d'água. Só que ela é um músculo esférico e oco.
que fica vazio e lentamente vai enchendo. A capacidade máxima da bexiga é em torno de 400 a 500 ml, a gente fica bem apertado para urinar. Então, antes disso, a gente vai ao banheiro, aponta lá para o vaso, essa bexiga vai contrair e a urina sai por um canal que vai até a ponta do pênis, que é a uretra. A próstata fica localizada logo abaixo da bexiga e o canal da uretra passa no meio da próstata. Então, quando a gente é jovem, o canal é amplo e a bexiga esvazia com uma pressão bem baixinha. Então, esse músculo não é muito exigido. A parede da bexiga é fininha. E à medida que o homem vai envelhecendo, o cabelo vai ficando branco, vai caindo e a próstata vai crescendo lentamente e vai comprimindo essa passagem da urina, causando sintomas de dificuldade de urinar, né? Na verdade, não é toda a próstata que cresce, né? Voltando para a figura, a gente vê que tem uma porção amarela central e uma porção rosa. Na verdade, isso aí está colorido, a próstata ela tem a mesma cor. Mas aqui é para diferenciar a zona periférica da próstata e a parte central que a gente chama de adenoma, né? Então, uma outra analogia muito boa é pensar num abacate. A polpa do abacate é a zona periférica da próstata. Essa não cresce. Ela pode dar outra doença da próstata, que é o câncer de próstata, que é um outro assunto grande, extenso, que é uma doença silenciosa e que a gente consegue curar quando pega numa fase inicial. Por isso que a gente faz o check-up para pesquisar se tem câncer. Então, faz o exame de sangue, do PSA, o exame do toque, para pesquisar o câncer. A outra doença que diferencia do câncer, que é uma doença maligna, é o crescimento benigno, que não é maligno, não se espalha nem nada, da porção central, do caroço do abacate. E esse caroço ele vai crescendo, ele vai esticando a zona periférica e vai comprimindo o canal da uretra que passa ali no meio. E quais são os sintomas desse crescimento benigno? O jato de urina, quando a gente é jovem, você vai no banheiro, ele sai rápido, em poucos segundos você consegue esvaziar os 400, 500 ml. À medida que isso vai comprimindo, o jato fica mais fraco. Então, demora mais tempo para você começar a urinar e para terminar de urinar. E chega uma hora que a bexiga tem que fazer cada vez mais força para vencer essa resistência, ela vai ficando mais espessa, mais musculosa e trabeculada, como dá para ver no desenho ali, né? Então, a bexiga normal ela é que nem filé mignon. Quando você corta o filé mignon, só tem célula muscular. E depois de muitos anos obstruída, essa célula produz colágeno e vai se afastando uma célula da outra com essas fibras de colágeno que não esticam e não contraem. Então, a bexiga ela vai perdendo elasticidade, ela vai cabendo menos urina e ela vai perdendo força de contração. Então, o canal está cada vez mais entupido e a bexiga tem cada vez menos força. E aí chega uma hora que começa a ir no banheiro toda hora. O cara que segurava 4 horas para urinar tem que ir cada 3 horas, depois de 2 em 2, às vezes de hora em hora no banheiro. De noite, você deita na cama, geralmente dorme aí 7, 8 horas. O cara já não consegue dormir a noite toda, ele tem que levantar de madrugada para ir no banheiro fazer xixi, porque a bexiga não está cabendo muito. Até que chega o ponto que começa a sobrar urina na bexiga. Você vai urinar e não consegue esvaziar. Então, você acorda de madrugada, faz xixi, só sai a metade, volta para a cama. De hora em hora, o cara tem que levantar e já não dorme. Aí, de manhã, está com sono, está mal-humorado, briga em casa com a esposa, bate o carro porque está com sono. Então, isso tem um impacto muito grande na qualidade de vida e pode chegar nas complicações, que é o paciente, muitas vezes, acordar com a bexiga cheia e não conseguir urinar nada. Uma bexiga hiperdistendida, já está doente, a próstata cada vez mais obstrutiva, nós chamamos de retenção urinária aguda. É uma situação dramática, é dolorosa, às vezes a bexiga é visível, um paciente mais magro, assim, parece uma grávida de 6 meses, e aí tem que correr na emergência, passar uma sonda para esvaziar a bexiga, para poder melhorar o desconforto, e aí se tira a sonda, tranca de novo, e a gente tem que fazer um tratamento às pressas, né? Que não é a situação ideal. Então, quando o paciente está sintomático, é possível fazer um tratamento para desobstruir essa próstata e ele voltar a urinar bem, melhorar a qualidade de vida dele, né? Só que muitas vezes os homens, talvez por desconhecimento, por preconceito, acabam não procurando o tratamento na fase inicial e só vai procurar o médico quando já está sondado, quando está acordando 3, 4 vezes de noite, entendeu? E muitas vezes essas alterações da bexiga, elas melhoram parcialmente, mas se ela estiver muito trabeculada com colágeno, o colágeno não vai embora. Então, são alterações definitivas. Então, se você tem a possibilidade de tratar de forma segura, a gente consegue melhorar a qualidade de vida e preservar a bexiga saudável, né? Isso foi uma grande mudança de paradigma com essa adoção das novas tecnologias que permitem tratar essa doença de forma muito mais segura. Eu não preciso esperar o cara chegar sondado no consultório para oferecer o tratamento, porque o tratamento está associado a uma morbidade, o sangramento, tem que ficar vários dias no hospital com a sonda,
que era o que a gente oferecia antes para o paciente. A primeira técnica que surgiu para desobstruir a próstata era uma cirurgia aberta, fazer tipo, uma cesariana na horizontal, abrir a barriga, abrir a bexiga, e com o dedo o médico vinha soltando, como se fosse descascar uma bergamota. E toda essa polpa da bergamota, que é a parte central da próstata, que a gente já falou do caroço do abacate, ela sai na mão do cirurgião e os vasos sanguíneos que nutrem o adenoma ficam babando ali durante a cirurgia e após a cirurgia. E a gente tem que botar uma sonda, encher um balonete, tracionar dentro da bexiga para comprimir os vasos e esperar parar de sangrar. E ficar lavando a bexiga com sorim para não deixar formar coágulo. E às vezes o paciente ficava 5, 7 dias ali com a sonda lavando e sangrando. E tinha risco de transfusão, um período de pós-operatório mais restrito, não pode fazer nada, não pode trabalhar. Em pacientes, às vezes, idosos, que tomam anticoagulante, nem dá para fazer. E a técnica evoluiu posteriormente, já 100 anos atrás, para uma segunda técnica, que é a popularmente chamada de raspagem da próstata, que é uma cirurgia já bem menos invasiva do que a cirurgia aberta, porque é feito pelo canal da uretra. Então, o médico entra com o aparelho pelo buraquinho ali do pênis e vai até a próstata para fazer a desobstrução. A raspagem, o nome técnico é ressecção transuretral, que é feito pela uretra, pelo canal, ou RTU, né? Os médicos chamam de RTU. E ela surgiu em 1926, um médico norte-americano desenvolveu o ressectoscópio, que é um tubo de aço com uma câmera de um lado e na outra ponta ele consegue enxergar ali no monitor e tem uma resistência elétrica, um aramezinho assim, em formato de sorriso. Quando o médico pisa no pedal, esse arame fica vermelho, incandescente, ele vai tirar uma fatia da próstata, tipo aqueles fatiadores de queijo que você vai puxando assim. Então você entra aqui pela uretra e vai desgastando a próstata pelo meio. E com isso você consegue abrir esse canal que está esmagado e o jato melhora. E isso foi revolucionário na época, porque não precisava cortar a barriga, permitia o médico coagular os vasos, então sangrava menos, né? E se espalhou pelo mundo na década de 30, 40. E até hoje a cirurgia mais feita para hiperplasia benigna é a RTU, a raspagem da próstata. Mas não era ainda o método ideal, né? E ela vinha associada a algumas limitações e algumas complicações. A primeira limitação é que cada fatia que o médico tira muito pouquinho tecido, é 0,25 gramas. Então, você não consegue operar próstatas muito grandes. Pode ficar ali 4, 6 horas operando, você tem um tempo limite. Então, o que acontecia é que se a próstata passava de um certo tamanho, não era indicada mais a RTU, e ainda se faz até hoje a cirurgia aberta. Acima de 80 gramas, no guideline, ele manda fazer aberta e não a RTU, né? Segundo é que, como sobra uma parte do adenoma, ele volta a crescer. Na cirurgia aberta, a gente tirava todo o adenoma com o dedo, não cresce nunca mais, né? Você ainda tem que monitorizar a zona periférica, que pode dar o câncer, mas crescer de novo, voltar a obstruir, na cirurgia aberta é muito difícil. Na RTU, ela volta a crescer. Depois de 5 a 10 anos, o jato vai diminuindo. Inclusive, o pai do Maurício, eu já tratei cálculo dele várias vezes, mas também já tratei a próstata. E ele tinha feito uma RTU, uma raspagem, acho que 10 anos antes, e o adenoma residual lentamente foi crescendo, o jato foi diminuindo, ele foi piorando, e ele me procurou para fazer a retirada completa com essa nova técnica, né? Outra limitação que o médico que faz a RTU não consegue tirar tudo é que se ele der uma cavada muito funda com essa resistência, ele pode perfurar a zona periférica. Essa perfuração vai vazar a urina para dentro da barriga, ou vai pegar os vasos que tem em volta da próstata, são veias calibrosas. Então, por segurança mesmo, na RTU a gente não tira todo o adenoma. Isso compromete a durabilidade. Então, a primeira limitação da RTU é a durabilidade. Ela não vai ser uma cirurgia definitiva, não é a cura da doença. É uma cirurgia que ela tem uma validade, né? Fazendo uma analogia, é como você tem um jardim e cresce um arbusto de uma erva daninha. Você vai lá e corta o cotoco ali e deixa a raiz. Vai chover, vai pegar sol, com o passar do tempo aquilo vai voltar a crescer. É mais ou menos o que acontece. A segunda limitação é que também sangra. Então, imagina os vasos sanguíneos que entram aqui no adenoma, eles vão se ramificando, de novo, como se fosse uma árvore. Tem o tronco da árvore, que é o vaso principal, os galhos mais grossos, os mais finos. E na RTU você corta essa árvore de cima para baixo. Cada fatia que você pega vários galhos da árvore. Então, ela sangra e você tem que vir queimando. E você vai cortar o mesmo galho 5 vezes ao longo da cirurgia, e 360 graus. Então, ainda está associado a uma necessidade de ficar internado com aquele balão comprimindo e lavando a bexiga em torno de 3 dias, às vezes 4, 2, mas uma média de 3 dias. E um risco de transfusão mais baixo que da aberta, mas ainda alto, 2 a 7%.
Aí é difícil você tratar um paciente, por exemplo, testemunho de Jeová, porque ele não aceita transfusão. E você não pode garantir para ele que não vai sangrar. É um paciente tomante coagulante, que já infartou, tem um stent, tem uma válvula metálica, não dá para tratar. E a maior limitação da RTU é esse aparelho que se usa, que é muito calibroso, porque a uretra é extremamente delicada. Pensa quando você está tomando banho, cai sabonete no buraquinho, o cara já vê estrela. Imagina passar um aparelho que é quase o tamanho de um dedo e ficar 1 hora ali passando, né? Então, ele exerce um trauma significativo para a uretra, que além de dor, pode formar uma cicatriz no canal do pênis, né? Então, esse canal ele não é um cano de PVC que fica aberto o tempo todo, como a aorta, por exemplo, é um cano que fica aberto. A uretra é um tubo muscular, então ele fica como se fosse uma mangueira de bombeiro. Na hora de urinar, a pressão hidrostática vai esticar para você urinar, e depois ele volta à posição de repouso. Se o aparelho grosso machuca muito, ele forma uma cicatriz e perde elasticidade. 1 mês após a RTU, o cara vai urinar, a uretra vai esticar, mas essa parte que tem a cicatriz não estica mais. Chama-se estenose de uretra, que é a complicação, para mim, mais temida da RTU, que também ocorre aí de 5% a 8% das cirurgias. É muito elevado, né? Então, se eu vou operar o pai de um amigo meu, eu vou operar a minha uretra, porque meu pai também teve que operar hiperplasia, a história familiar genética é um fator extremamente importante nessa doença. A gente pensa 2, 3 vezes antes de submeter a uma cirurgia aberta ao RTU. E o que a gente acaba fazendo é esperando a complicação para, não tem mais como adiar. Agora eu estou com a sonda, eu tenho que tratar, né? Agora, se houvesse um tratamento que a gente pudesse fazer, que tirasse todo o adenoma, que a gente conseguisse minimizar o sangramento, para ficar menos tempo internado, menos tempo de sonda, tirando tudo, não cresce nunca mais, e com uma forma que não machucasse a uretra, seria o tratamento ideal, né? A gente já tem um tratamento muito próximo do ideal, que é essa técnica do HoLEP. Na verdade, uma evolução do HoLEP, que é o HoLEP minimamente invasivo, a gente vai chegar lá, né? Então, você queria fazer uma pergunta? Na verdade, eu queria que tu comentaste, falando muito em próstata, o que a gente escuta e vê, né? E é uma das grandes preocupações, muitas vezes nem é esse crescimento, né? Imagino eu. Claro que eu acho que tem a sua relevância pelo que você comentou até agora, mas é o câncer da próstata, né? Porque tu diz assim, tem um crescimento na minha próstata. Poxa, isso tem um estigma importante. Então, eu queria que tu diferenciasse ou correlacionasse a hiperplasia com o câncer, se de repente essa técnica que você utiliza tem também a possibilidade de fazer esse tipo de abordagem, ou é uma abordagem totalmente diferente? É totalmente diferente. Outra conduta? Então, na verdade, como a gente estava falando, o câncer, ele dá 95% das vezes, dá na zona periférica da próstata. E a hiperplasia benigna é o crescimento somente da parte central. Então, e tem outras características. São 2 capítulos totalmente diferentes. Mas os sintomas que a gente... Não dá sintoma o câncer só depois que ele já se espalhou e a doença maligna é quando ela tem a capacidade de se sair do órgão e pelos vasos sanguíneos ou linfáticos e parar em outros órgãos. Isso que é a metástase. E a gente fala em câncer maligno quando ele tem essa capacidade. A hiperplasia benigna não sai da próstata. Ele dá problema só ali, né? Você pode perder os 2 rins pela hiperplasia benigna. Então, não é tão benigna assim. A gente chama benigna para o cara não pensar, estou com a próstata aumentada, é câncer. Então, a gente botou o nome benigno na doença para poder não ter o estigma do câncer. Mas ela pode ser muito deletéria, né, para a bexiga. Se o rim não consegue desaguar, a bexiga vai esticando, dá insuficiência renal pós-renal. Já operei paciente em hemodiálise por causa da hiperplasia benigna, né? Só que o câncer já é mais 2 horas de conversa. Não vamos conseguir abordar as duas coisas. Não, é só para fazer uma correlação, né? E aí a gente, como hoje eu só trabalho com próstata e só com a hiperplasia benigna, eu acho que a gente vai se concentrar na hiperplasia. Mas é importante diferenciar que isso não é câncer, não vira câncer. E depois que a gente tira todo o adenoma, a zona periférica pode ainda dar câncer. Então, o seu pai lá que fez a retirada completa do adenoma com laser e tal, ele tem que monitorar a zona periférica com o exame de sangue, do PSA e exame do toque, né? Aí, voltando para o tratamento. A gente falou da cirurgia aberta, falou da RTU e das limitações, e que existe hoje um tratamento próximo do ideal, que não tem essas limitações que a gente tinha. Então, em 1998, já não é novidade, já tem mais de 25 anos, um médico na Nova Zelândia teve acesso a uma nova tecnologia, que é um laser pulsátil, que passa numa fibra ótica de 0,5 milímetros. Então, com esse laser pulsátil, ele percebeu que dava para você diferenciar o limite entre o adenoma, que seria a parte central da próstata, né, o caroço do abacate, e a zona periférica.
E assim como a gente enfia o dedo e vai descolando na cirurgia aberta, ele conseguia fazer esse processo de enucleação pela uretra, né? Então, uma cirurgia endoscópica de enucleação. Se você faz a enucleação de todo o adenoma, você resolve um dos problemas da RTU, que é a durabilidade. Então, tirando todo o adenoma, é uma cirurgia só para o resto da vida. E usando o laser, ele coagulava as artérias, lembra da árvore? Uma única vez no tronco da artéria, antes dela sangrar. Então, através dessa técnica, a gente resolveu o segundo problema, que é o sangramento. Ao invés de ficar internado 3, 4 dias, como ficava às vezes na RTU, a gente fazendo com esse laser, a gente consegue dar alta em menos de 24 horas sem sonda. Então, a gente opera sempre, eu opero todas as tardes, faço uma média de 3 cirurgias por tarde, 10 horas da manhã é retirada a sonda no hospital e na hora do almoço eu passo para dar alta nos pacientes. Então, o primeiro paciente que é operado às 1h30 vai de alta em 24 horas. O último, que é operado às 6 da tarde, vai embora com 18 horas de pós-operatório do hospital. Entendeu? Então, só pela técnica de enucleação você resolve a durabilidade. E pelo uso da tecnologia do laser, você resolve o problema do sangramento. Então, a gente opera paciente testemunho de Jeová, eles vêm do Brasil inteiro pela segurança que a gente tem com essa tecnologia. Eu não vou exigir desse paciente que assine um termo que aceita transfusão, que é uma violência, às vezes psicológica, o paciente tem que assinar um papel contra a religião dele. Às vezes são mal compreendidos, né? Mas eu gosto de fazer uma analogia com aquele gaúcho, Galdério, que nunca foi neurologista para não ter que fazer o exame do toque. Você imagina esse cara, você fala para ele, ó, você assina esse papel aqui que você vai deixar todo mundo nessa sala aqui, ó, fazer o exame do toque é você. O cara prefere morrer do que deixar todo mundo fazer o toque. É uma violência culturalmente para esse paciente, vai ser violado. Então, você pedir para um paciente assinar um papel que ele aceita transfusão é uma violência para a religião dele. E isso, muitas vezes, o médico não é sensível a essa demanda. Então, com a segurança que a gente tem nessa tecnologia, a gente consegue oferecer isso para esses pacientes. Eles ficam extremamente agradecidos, né, por a gente conseguir resolver o problema, às vezes sondado, de forma segura. E a outra vantagem dessa técnica, como a fibra do laser é bem fininha, não precisamos usar aquele aparelho grosso para fazer a cirurgia. A gente pode fazer com um aparelho que é praticamente a metade da área de secção transversa, e aí a gente não consegue entrar pela uretra sem traumatizar nada. O aparelho passa folgado pela uretra, com lubrificante, sai da cirurgia, o paciente não sente dor. Ele vai para casa sem, às vezes, tomar os analgésicos. Vai sentir um pouquinho de ardência depois de um mês, quando começa a cicatrização, a fibrina lá por dentro. Mas, às vezes, sai do hospital, na primeira semana não toma nenhum analgésico, né? Então, se pudesse fazer um tratamento com dor ou sem dor, a gente escolheria isso sem dor, né? E houve uma evolução, né, das espessuras desses canos. Eu sei que tu desenvolveu também na verdade, não sei se você fala uma cânula, né? O ressectoscópio é o nome que a gente usa para esse instrumento, que originalmente esse aparelho tem 9 milímetros de diâmetro, né? E ele foi desenvolvido para fazer a raspagem, então o tamanho da fatia era importante para a eficiência da ressecção. Então o aparelho ele é calibroso. E todo mundo que faz isso com laser usa o mesmo aparelho que ele já tem, da própria RTU, para fazer com laser. Então, essa técnica foi descrita e foi espalhada pelo mundo com o mesmo aparelho da RTU. Eu comecei visitando centros que faziam role fora do Brasil, porque na época ninguém fazia. Então, eu tive que viajar. Então, fecha o consultório, paga a passagem em euro e vai visitar um centro de role. Então, fui para Londres, fui para Berlim, fiz um grande amigo em Turim, na Itália, que são centros que fazem muitos casos, né, todos os dias, como hoje eu sou assim. Então, até me espelhei nesses centros para poder montar hoje... Era o teu turismo na época, agora virou turismo de volta. Eu era o turista médico, hoje eu sou um centro de turismo médico. Né? Exato. E o interessante é que cada um faz de um jeito, né? E aí, qual que é o jeito certo? Né? Então, é difícil, cada um fala que o jeito dele era certo. Então, eu tive que ir, na verdade, testando as diferentes maneiras de fazer para encontrar o meu jeito certo, que é um pouquinho de cada um, né? A gente fala que o brasileiro é uma mistura do europeu, né? Vocês são descendente italiano, tem o português, o alemão, o africano, e juntou tudo e virou brasileiro. A minha técnica é mais ou menos assim. Peguei um pouquinho da técnica do meu amigo italiano, de Berlim, um pedacinho da técnica de um sul-coreano lá que mudou alguma coisa. Juntei tudo e fiz essa técnica própria. Publiquei esse artigo aí junto com o Scofone até, que a base é muito parecida com a dele, com essas modificações. Hoje o italiano faz do mesmo jeito que eu faço, com essas modificações. Inclusive, se eu não me engano, a empresa modificou... Primeiro mudamos a técnica, né? E aí, só que ainda se usava o aparelho grosso.
E alguns pacientes, mesmo que a cirurgia fosse perfeita, voltavam com cicatriz, que tem que fazer uma cirurgia aberta para tratar a cicatriz. Tem que incisar o períneo, soltar o canal da uretra, tirar a cicatriz, tirar a mucosa da boca para botar no lugar, ficar 1 mês de sonda. É uma cirurgia extremamente invasiva e traumática. Então eu fiquei comprometido em resolver esse problema. Não podia fazer uma cirurgia bonita dessa e o cara voltar com uma cicatriz na uretra. Uma estenose, que era uma coisa, né? Tu fez uma cirurgia grande, remove toda a próstata, diferente do que era o RT. A RTU. E agora tu vai ter um problema da estenose, né? Então eu descobri que existiam aparelhos muito semelhantes, só que mais finos, usados na ginecologia, que era para olhar dentro do útero. E com esse aparelho, eu pensei, pô, a fibra tem 0,5 milímetros, eu não preciso do aparelho grosso. Eu posso fazer com o aparelho fininho. Eu fiz contato com o fabricante do aparelho. Tu chegou a mudar na Alemanha, os equipamentos. Que eu precisaria então. de uma adaptação para passar a fibra do laser no aparelho da gineco, que eu queria operar a próstata. O alemão me desenganou. Falou, não, tu não vai conseguir, porque a próstata sangra muito. E não é só a fibra, você tem que ter soro para lavar o sangue, para enxergar. O soro entra e ele sai pelo aparelho, tem uma entrada e uma saída. E com o aparelho mais fino, você vai ter pouco soro. Quando sangrar, vai ficar vermelho, você não vai enxergar nada. Eu falei para ele, não, mas você não está entendendo. Na minha mão, com esse lei não sangra. Eu coagulo o vaso antes dele sangrar. Eu não preciso de muito soro, eu preciso fazer a cirurgia sem machucar a uretra. E depois de uns 3 meses de argumentação, o alemão falou, pô, esse cara é chato, eu vou fazer um protótipo para ele testar. Então, ele fez o mesmo aparelho que a gente usa do grosso para o aparelho fininho. E eu gravei uma cirurgia perfeita e mandei o vídeo para o alemão. E o alemão botou no catálogo da urologia esse aparelho fininho e botou meu nome. Fez um logotipo Figueiredo e botou no aparelho. Legal. Então, hoje eu tenho viajado para fora do Brasil para fazer cirurgia demonstrativa dessa técnica que eu descrevi junto com o Scofone e do aparelho fininho. Então, nos últimos 2 anos, eu fui para a Polônia, Congresso Polonês de Endurologia, fazendo cirurgia ao vivo. Fui para Buenos Aires, estava na Índia. Guadalajara, agora em dezembro fui para a Índia, 42 horas de viagem. Nossa. Eu gostava muito de fazer cirurgia demonstrativa. Fui para o Chile, em Turim. Vou agora em maio, a gente está em março, né? Então, em maio, eu vou para Módena, na Itália, fazer uma cirurgia ao vivo no curso lá de enucleação. Em setembro, na Áustria. Em junho, eu vou para o Chile de novo. Em julho, eu vou para Cambridge. O curso mais antigo de rollable do mundo é em Cambridge. E quem organiza o curso é o Teve Arro, que eu conheci lá em Turim, nesses congressos que tem anualmente, que eu vou lá desde 2016, participo como palestrante. E o TVR me pediu para ir lá em Cambridge esse ano para participar do curso, para falar do aparelho mais fino, que eles ainda não fazem na Inglaterra. Então, hoje já tem outros centros fazendo com esse aparelho fino. Lá em Turim, o Scofone faz. No Chile, já tem médico fazendo. Em Buenos Aires, um amigo lá da Universidade de Buenos Aires está fazendo. Mas é uma coisa que... uma colaboração aí no Brasil-Alemanha que surgiu esse aparelho mais fino. E hoje eu recebo pacientes de todo o Brasil, alguns pacientes de fora do Brasil, que pesquisando sobre os tratamentos, comparam e veem que o tratamento muito próximo do ideal é a enucleação, pela durabilidade, pela segurança. E com o aparelho mais fino a gente resolve o que para mim é o maior problema, que é a estenose de uretra. Então, ano passado eu operei um da Austrália, do Canadá, né? Eu não falava português, tivemos que contratar um tradutor para ficar no hospital. Isso foi importante também, essa parceria da direção do hospital, de montar uma estrutura diferenciada, um quarto com hotelaria diferenciada, esse suporte aí do paciente que não fala português, tem um tradutor. A gente tem um motorista que vai buscar o paciente no aeroporto de Porto Alegre, traz, deixa nos hotéis do centro, aqui perto do Hospital Pompeia. Leva jantar lá no então, nosso amigo lá. Chegam lá, não é assim? pedem lá o documento, quando vê que é de fora. Deixa eu ver operar próstata. Os hotéis aqui de Caxias já falam assim. O taxista do aeroporto de Caxias quando paciente de fora, não tem cara de gringo assim que nem vocês, o cara já fala, você viu operar próstata? E então, fomentando o turismo de Caxias do Sul. E aí, quando o cara já vem para operar, eu peço para ficar 48 horas antes de voltar, para não fazer esforço. Eu já recomendo, você tem que fazer 2 coisas em Caxias. Uma é conhecer a igreja de São Pelegrino. Tem um teatro pintado por um artista italiano, explico tudo. É quase a Capela Sistina. Quase. Aí, do Pompeia dá para ver assim, a cruz da igreja. Ai, aquela ali. E descendo aqui essa rua Marechal tem o melhor restaurante do mundo, que é o restaurante Andréa. Todos eles vão lá comer no Andréa e depois mandam mensagem agradecendo. Pô, que comida maravilhosa. Tem que fazer propaganda pro Beto, né? Amigo nosso. Isso aí. E aí a gente... E é isso agora. Então, todos os dias, hoje de manhã, eu faço
consultório, atendo os pacientes, e de tarde eu vou fazer 2 a 3 cirurgias dessas, né? Então, geralmente, janeiro, fevereiro, o pessoal vai para a praia, a gente faz 2, e depois de março começa a aumentar, e essa semana eu já fiz 14 cirurgias, todas as tardes. E doutora... Dessas 14, 3 pacientes eram médicos. Oh, que legal. Eu já operei mais de 200 colegas médicos e 11 urologistas. Olha, que legal. E, doutor, o pessoal, imagino, tenha um questionamento bem frequente, é o pós-operatório na questão da atividade sexual, né? Claro, que o homem... É um receio muito importante. Uma situação que o O homem... estigma, ele vai operar a próstata, vai ficar broxa, e ou agora... vai ter alguma situação que possa influenciar ou não, né? Isso é importante esclarecer, porque quando a gente opera o câncer, não adianta tirar só a parte central da próstata, tem que tirar a próstata inteira, né? Então sai o caroço do abacate, a polpa e a casca. E por fora da próstata tem uma membraninha que recobre ela, a cápsula. Dos 2 lados passam os nervos da ereção. Então, quando você opera câncer e tira tudo, você tem que soltar o nervo, descolar ele da próstata para poder fazer a cirurgia oncológica. Essa mobilização do nervo pode atrofiar algumas fibras e comprometer a qualidade da ereção. Então, a cirurgia do câncer está associada a uma chance, um risco de disfunção erétil, de perder a ereção. A minha cirurgia, eu trabalho por dentro, passo longe dos nervos, o nervo fica lá no lugar dele, porque eu não mexo nem na polpa do abacate, nem na casca. Então, eu trabalho só por dentro. Então, não tem nenhum risco de lesão, de machucar o nervo. Então, antes de tirar a sonda, o paciente acorda, às vezes, com ereção no hospital. No dia seguinte, não tem risco. Eu peço para esperar 1 semana para não fazer esforço com a barriga, para não fazer força que não pode sangrar. Eu já tive paciente no 3º dia, foi fazer o teste para ver se ia funcionar bem. Então, não tem risco de disfunção erétil, né? E aí, para esclarecer, é o seguinte, ó, existem 4 domínios da função sexual masculina. A primeira é a função erétil, que é você conseguir a rigidez para ter a penetração. O pênis é como se fosse o pneu de uma bicicleta. Quando ele está vazio, ele fica mole. Quando você vai bombeando, ele enche e fica duro. Só que ele enche de sangue, né? E a ereção é normal depois dessa cirurgia do Rolep, da minimamente invasiva, o MILEP, né? Segundo é o orgasmo. Então, durante a relação sexual, a gente tem o clímax do prazer, né? Tanto o homem quanto a mulher, que chama-se orgasmo. Isso tem a ver com a sensibilidade da cabeça do pênis, da glande, que também é normal, a gente não mexe no pênis. Então, o orgasmo é normal. Você vai ter ereção, vai ter a penetração, vai ter o prazer depois da cirurgia, é normal. O terceiro é o desejo sexual, é a vontade de ter relação sexual. Então, você vê a parceira ali, você tem vontade de fazer sexo. Isso tem a ver com os níveis do hormônio da testosterona, que é produzido lá no testículo, e que a gente não mexe no testículo. Então, o desejo é normal. Existe uma medicação para tentar fazer a próstata crescer mais devagar, que bloqueia o efeito da testosterona na célula. Essa medicação é que pode causar a diminuição do desejo, da ereção, quando baixa o efeito da testosterona. Então, muitas vezes o paciente chega para mim com queixa de dificuldade de ereção. Quando eu opero e desobstruo, o cara para o remédio e fala, doutor, melhorei a ereção com a sua cirurgia. Esse laser ativou alguma coisa. Mas, na verdade, é um efeito secundário, porque ele para o remédio que estava atrapalhando ele e ele tem uma melhora da função sexual. Tá? E, por último, o último domínio é a ejaculação. Durante o orgasmo, existe uma contração das vesículas seminais e a gente expulsa o esperma pelo mesmo buraquinho da urina. Tá? E aí que entra um detalhe anatômico. Na mulher, o canal da urina ele é totalmente separado do canal da reprodução, é como se fosse uma espingarda de 2 canos. E o homem não, os canais se unem como se fosse um Y. E daqui para baixo, o mesmo canal que sai a urina, sai o esperma. A união dos canais é no meio da próstata. Quando a gente tira toda essa parte central, a próstata aumentada não parece muito um abacate mais, ela parece uma bergamota, uma laranja pocã. Você tira toda a polpa da laranja e fica só a casca. O ducto ejaculatório ele vai cair nesse espaço, nessa cavidade. Então, a gente vai ter ereção, vai ter o prazer, vai ter o desejo, só que o líquido vai sair ali na hora do orgasmo e vai ficar em contato com a urina. E vai sair no primeiro jato de urina, você não vai ejacular. Então, se o paciente é jovem, quer ter filho, pode atrapalhar. Vai ter que coletar o esperma, o óvulo, fazer uma fertilização. Né? Mas a maioria dos pacientes já tem filhos crescidos aí com o seu pai, não é um problema frequente, né? Entendendo que não vai atrapalhar a ereção, não vai atrapalhar o prazer, o desejo, a ejaculação, na verdade, é para sujar o lençol, a esposa tem que ir no banheiro se limpar, então fica um sexo limpo, né? Eu tenho 2 filhos, né? E a minha esposa teve uma pré-eclâmpsia, o segundo filho, nem pode mais ter filho. Ela fica me perguntando quando é que eu vou fazer o role para poder resolver esse problema. Mas deixa eu fazer uma pergunta que é interessante, assim, Felipe.
Antigamente, as pessoas elas usavam medicações e ficavam empurrando essa história da próstata há muitos anos, né? Sim. Hoje em dia, com esse tipo de técnica, a gente imagina que a gente pode antecipar bastante essa cirurgia para que a gente não tenha todos esses problemas, talvez na bexiga, enfim. Exatamente. E que idade que a gente tem que procurar? Não precisa a gente esperar a gente ter aquelas disfunções todas, enfim, as pessoas, quando que elas têm que procurar para fazer esse tipo de cirurgia? A hiperplasia, ela dá sintoma. Então, se você está urinando bem, dorme a noite toda, não acorda nenhuma vez, vai no banheiro, sai toda a urina rapidamente, não sobra urina na bexiga, você está bem. Mesmo que a próstata já esteja um pouco aumentada, sua bexiga é competente, ela está esvaziando bem, então não tem que se preocupar. Agora, se o jato está ficando fraco, começa a sair toda hora no banheiro, tem que parar o que você está fazendo para ir correndo no banheiro, você não consegue segurar muito tempo, está acordando de madrugada, esses são os sinais da hiperplasia. Isso que você falou agora é muito importante. Com os tratamentos mais invasivos, a gente só operava o cara que estava mal. Geralmente ele estava com uma sonda ou com infecção urinária de repetição, não conseguia mais dormir para ele correr o risco de fazer o tratamento. Na medida que a gente tem um tratamento mais seguro, a gente pode operar esse paciente muitos anos antes e pegar uma bexiga bem elástica, forte, saudável, e o resultado da cirurgia ele é muito melhor. Porque eu sou o encanador, o cara que desentope o cano, mas não tem como trocar a bomba nem a caixa d'água. Se bater o motor ali, a bexiga perder a força de contração, eu até consigo fazer ele voltar a urinar depois que eu desobstruir. Mas ele vai persistir com a bexiguinha pequena, endurecida, indo no banheiro de noite algumas vezes, porque a bexiga às vezes não se recupera completamente. Então, uma vez eu assisti uma aula de um italiano muito interessante, que ele fez uma analogia, que é o seguinte, o paradigma, né, a mentalidade antes era o seguinte, enquanto não tiver quebrado, não mexa, porque pode ficar pior do que está. E hoje é o seguinte, se você trata numa fase precoce com a bexiga saudável, você consegue prevenir essa deterioração e os riscos, né, das complicações de longo prazo. Então, é melhor você intervir numa fase mais precoce e o paciente primeiro se beneficia imediatamente da melhora dos sintomas. Ele não vai piorar, ficar anos urinando mal para depois tratar. Então, você já melhora a qualidade de vida numa fase inicial. E você preserva toda a arquitetura da bexiga, a elasticidade da bexiga, a força da bexiga. Então, um fenômeno que aconteceu comigo é que quando eu fazia RTU, eu operava o paciente muito mais idoso do que hoje. Então, hoje eu tenho vários casos, paciente com menos de 50 anos, que tinha história familiar, com a próstata já bem aumentada, né? O pai fez cirurgia aberta, RTU, e o paciente vem me procurar, já estou urinando mal, meu pai fez, eu quero tratar logo, quero resolver, né? E hoje eu tenho segurança, falei para ele, não, vamos resolver, porque com esse aparelho fininho não tem trauma da uretra, não vai ter estenose, você vai de alta no dia seguinte. Se o cara não trabalha fisicamente, um dentista, um médico, o cara 2 dias depois está no consultório trabalhando, entendeu? Eu operei um colega médico aqui de Caxias, ortopedista, que opera joelho, e ele fez 2 cirurgias de joelho na sexta de manhã, foi para o consultório atender, meio-dia foi em casa tomar banho, voltou para o hospital, eu operei ele às 3 da tarde, numa sexta-feira. Sábado, na hora do almoço, eu dei alta, ele ficou domingo em casa, segunda, 6 da manhã, ele operou 2 joelhos, foi para o consultório, atendeu 25 pacientes. Nossa Senhora, imagina, então, né? O paciente que é ativo, né, que trabalha, ele tem possibilidade de não se afastar tanto tempo do trabalho, né? Claro que se o cara trabalha carregando caixa pesada, ele não vai poder trabalhar, mas se o cara trabalha mais com a cabeça, a recuperação é fantástica. Então, a ideia, só para nós concluir, não é o tamanho da próstata, é o sintoma. Exatamente. Tá. E tu vê algum tipo de evolução, alguma novidade dentro dessa área, ou a gente já chegou num limite de conhecimento técnico e de técnica ou de material? Qual que é as perspectivas futuras aí? Então, uma coisa importante é o seguinte, quando você tem uma inovação, existe muita resistência à mudança. Então, eu já estou fazendo isso há muitos anos, né, com o aparelho fino. E só agora é que eu consegui quebrar a resistência. Primeiro, os médicos negam. Falam, não, o meu aparelho grosso eu faço e dá certo. Dá certo, tá tudo certo. Tenho muito pouca estenose, é um caso ou outro. O cara minimiza o problema. E aí, aos poucos, você vai quebrando as barreiras. Então, eu estou nessa fase aí de quebrar barreira, né? Eu acho que essa foi, talvez, a maior evolução desde o surgimento do laser, que a gente conseguiu. A própria técnica cirúrgica também mudou e reduziu os riscos de você deixar um pedacinho do adenoma, ou de você fazer uma perfuração, de você machucar
a região do esfíncter. Então, a técnica cirúrgica ter mudado também foi uma grande evolução. E talvez a barreira, né, seja de treinamento. Então, talvez pensar num modelo de ensinar para as pessoas de um simulador que seja mais realista para a pessoa conseguir aprender. É uma analogia que eu faço com os pacientes é o seguinte: se eu te der uma bergamota aqui para uma tangerina, né, dependendo do estado, para descascar, aqui... você consegue descascar a tangerina ali em 10 segundos, né? Se eu te der uma tangerina e uma caneta e falar assim, agora você não pode encostar na tangerina, na bergamota, você tem que pegar a caneta e descascar ela sem romper a casca, sem deixar nenhum pedaço da polpa. Vamos colocar vaso sanguíneo entre a casca e a polpa, porque você não pode empurrar ele sem queimar com laser. Então, é difícil tecnicamente, né? E aí não tem aonde o cara aprender, tem que ter uma pessoa muito focada para viajar, como o pessoal veio essa semana, como eu fui. Abrir mão de trabalhar, ganhar o dinheiro para gastar em outra moeda, para poder ver, para poder aí, investir nos equipamentos e tal. Então, talvez a barreira maior seja essa, né? E aí a indústria está sempre tentando buscar alternativas mais fáceis, né? Que seja de fácil adoção, né? Como mercado, para a indústria seja melhor. Então, é difícil prever o futuro, né? Saber o que é, mas eu acho que vencendo a barreira do treinamento é difícil eu te dizer o que poderia melhorar. A gente consegue chegar numa situação que qualquer ganho seria marginal frente ao que a gente está fazendo, né? Essa cânula mais fina, porque a gente precisa, então, secar a próstata, daí jogar ela para dentro da bexiga, é isso que acontece, né? Isso aí, existe um aspirador, que é um tubinho fininho, que na ponta tem uma lâmina giratória que vai moer a próstata, ela vai aspirando e triturando, sai numa peneira, e todo o material moído vai para o anátomo patológico. Então, se tiver um foco de câncer ali na zona que invadiu o adenoma, a gente vai tirar um pedaço do câncer e vai aparecer no anátomo. Isso permite o diagnóstico e o tratamento do câncer depois, porque o câncer, como ele ainda está lá na casca, você tem que fazer outro tratamento, né? E essa cânula fininha, ela não atrapalha para a gente remover a Então, isso foi a segunda coisa que eu tive que desenvolver com os alemães. Eu tinha um aparelho para enuclear, mas não tinha como morcelar. Então, eu desenhei isso, aí foi do papel para o projeto para fazer um morcescope, que é um aparelho fininho também, que passasse o tubo de aspiração do morcelador pelo aparelho fininho. E aí isso que foi o revolucionário, porque no início eu tinha um aparelho fino, mas para tirar a próstata moída tinha que passar o grosso. Não adiantava. Perdia grande parte. Até tem benefício, porque ao invés de você ficar ali mexendo com um aparelho grosso, você entra, fica parado, aspira automático ali e tira. Então era menos trauma. Mas se a uretra fosse fininha, ia machucar igual. Então, com o desenvolvimento do morcescope é que a gente conseguiu fazer toda a cirurgia fininha. E aí mudou o nome. Ao invés de ser HoLEP, Home on Laser Enucleation, a gente batizou essa nova técnica de MILEP, Minimally Invasive Laser Enucleation of the Prostate. Então, uma enucleação da próstata com laser minimamente invasivo, né? Esse foi um termo aí, criado aí por mim e um colega lá da Austrália, que publicamos junto essa técnica, e que hoje já é adotado aí mundialmente. Aqui no Brasil, em outras áreas, né, tem hoje a gente vê, e aí não sei se cabe aqui, né, a gente vê noticiário de novas técnicas utilizando o robô. Claro que o robô, o que eu entendo é a pessoa está numa sala manipulando alguns materiais, algumas técnicas que são finas, né? Não sei se cabe o uso da robótica ou da cirurgia robótica para essa situação. Foi o outro grande avanço tecnológico na cirurgia de próstata. A gente falou até agora da hiperplasia benigna e o tratamento ideal seria esse que a gente falou. Mas e o câncer? O câncer também passava por uma cirurgia aberta, a próstata fica atrás do púbis, no fundo do oco pélvico. O médico tinha que operar lá no fundo do buraquinho lá e preservar os nervos da ereção, preservar o esfíncter. Então, tem risco de incontinência urinária permanente, de disfunção erétil. E aí surgiu a cirurgia laparoscópica, que você faz os furinhos e entra pelos furinhos para tirar a próstata. Mas a ergonomia era muito ruim para o cirurgião fazer laparoscópica, era difícil. A pinça laparoscópica ela é reta, ela fica aqui com a parede abdominal, você tem que empurrar ela para o lado para ela fazer assim. Então, é difícil fazer, também tinha uma curva longa. E aí a tecnologia veio facilitar. Por quê? Essa mesma pinça laparoscópica, eles desenvolveram uma plataforma onde o médico não precisa nem lavar a mão, ele senta num videogame lá, que é um console, ele segura um joystick e aí o software transmite esse movimento para a ponta da pinça. E a pinça robótica ela é articulada na ponta. Então, permite você fazer esse movimento aqui, ó, com um instrumento extremamente delicado.
né? Uma excelente analogia é que na cirurgia aberta você opera com os dedos para soltar a próstata. E com a robótica você opera com a pontinha da unha. Então, você imagina, você tem que preservar os nervinhos, que é como se fosse um fio desencapado, não um nervo grosso. Como se vários fiozinhos fininhos que passam na membrana em volta da próstata. Com a pontinha da unha você consegue preservar o nervo com muito mais controle. E a chance de você, com a técnica correta, um cirurgião experiente, conseguir preservar a ereção, a continência é muito maior. Então, a cirurgia robótica é o tratamento ideal cirúrgico, né, do câncer de próstata localizado. Se a gente faz o PSA, o toque, acha uma doença no início, você tira toda a próstata, sai toda a célula do câncer, o cara está curado. E com a robótica a gente consegue fazer isso com menos risco também de complicação. Então, a gente diria assim, a robótica é o tratamento ideal do câncer de próstata, né? E a enucleação com laser, minimamente invasivo, o MILEP, é o tratamento ideal da hiperplasia benigna. Hoje, em Caxias, nós temos as duas tecnologias, né? Essa semana, a gente fez a primeira cirurgia robótica do hospital da Unimed. E antes a gente tinha que levar o paciente para operar fora, né? A gente não tinha um robô em Caxias, então a gente levava para São Paulo, para Porto Alegre, que já tinha chegado o robô uns anos antes. Mas hoje nós temos aqui as duas técnicas para oferecer. Então, o Caxiense está bem abastecido de tecnologia urológica. Com a história do robô e a gente trabalhando como se fosse num videogame, hoje existe uma possibilidade de um cirurgião que esteja num outro continente operar. Ainda não. Por quê? Porque tecnicamente ainda teria. Feedback. Quando você faz assim, o tecido se mexe lá. E você faz um outro movimento, é um contínuo, né? Então, você imagina jogar tênis. Vem a bolinha, você tem que acertar a bolinha, ela volta. Se você tiver um delay de 1 segundo, você não acerta a bolinha. É muito tempo, né? Então, se você tem um cara lá nos Estados Unidos operando a próstata aqui, se o cara faz assim, a imagem chega para ele lá alguns segundos atrasada. Ou uma fração de segundo. Sim, ele já cortou. Ele não tem a precisão. Então, talvez a tecnologia 5G, né, ou a evolução de tudo isso, permitir a redução desse delay para você conseguir ter essa cirurgia à distância. Mas ainda não estamos lá, até que seja resolvido a barreira tecnológica do delay. Mas nós estamos muito perto, né? Provavelmente aí nos próximos 10, 20 anos isso seja possível, né? Só que tem a questão da responsabilidade também. Você está lá operando lá. Se eventualmente um cirurgião lá com a pontinha da unha dele, ele rompe uma veia, você tem às vezes que converter. O problema da cirurgia aberta é essa, tem que converter, tem que abrir para controlar o sangramento. Tem que ter um cirurgião no local. Exatamente. O cara está lá nos Estados Unidos, quem vai resolver o pepino, entendeu? E tem uma equipe local. Então, talvez possa ter um membro da equipe em outro lugar e o resto da equipe local para fazer. Mas o potencial disso aí, por exemplo, em países da África que não têm acesso a cirurgião treinado, ter uma plataforma à distância, né, talvez seja um caminho futuro, né? Vamos esclarecer uma coisinha que a gente até não passou, mas é muito comum. As pessoas elas têm muito receio de fazer toque e tal. Tipo assim, uma coisa muito que a gente hoje em dia tem que entender que isso aí não deveria mais ser assim. Mas existe um outro exame que é o PSA. Esse PSA ele é relacionado com o quê? Esse aumento do PSA, ele vai ser relacionado com câncer ou com uma hiperplasia benigna? Então, como é que funciona? O PSA é uma sigla em inglês, né, que significa antígeno prostático específico. Então, é uma proteína que só existe na próstata. Não tem em outras partes do corpo e, por isso, ele é um bom marcador de doenças da próstata. Se a próstata está normal, saudável, pequena, sem câncer, o PSA geralmente ele é bem baixinho. Com a idade, a próstata vai crescendo, o PSA vai aumentando lentamente, todo ano um pouquinho. Só que quando surge o câncer, 1 grama de tecido prostático produz 10 vezes mais PSA do que 1 grama de hiperplasia. Então, o PSA ele começa a subir mais rápido. Isso é um sinal de que tem uma coisa errada. Então, a gente faz o PSA mesmo para rastrear o câncer de próstata. Se ele está subindo devagar, é só hiperplasia, a gente controla pelo sintoma. Se ele sobe muito rápido, a gente tem que investigar, né? O toque retal, a próstata ela tem uma consistência fibroelástica, como você palpasse esse músculo aqui, ó. Então, ela é como se fosse uma borracha. E se no meio da próstata tiver um carocinho duro, também é suspeito de câncer. Então, uma dessas duas alterações indica você fazer uma investigação mais profunda para ver se tem câncer. Antigamente, a gente partia para uma biópsia, uma agulha fininha, comprida, que a gente tinha que furar a próstata pelo ânus ali, pelo reto, e fazia os furinhos para tirar os pedaços, botar no microscópio para ver se tem célula do câncer ou não. Mas o PSA ele pode aumentar quando a próstata cresce, quando tem uma inflamação da próstata. Então, a gente fazia muita biópsia em paciente normal, que não precisava. E hoje surgiu uma ressonância magnética multiparamétrica, foi uma evolução da ressonância, que permite ver se tem alguma área suspeita na ressonância
que justifica o PSA alto. Quando a ressonância é normal, a gente não precisa fazer a biópsia mais. Não. Então, a ressonância diminuiu o número de biópsias desnecessárias. Então, quando tem alteração suspeita na ressonância, é que a gente faz a biópsia hoje. Isso, antigamente, para cada 10 biópsias, só 3 tinham câncer e 7 eram biópsias desnecessárias. Hoje inverteu. A gente tem aí 6,5 casos de câncer para 3,5, mais ou menos, de biópsia normal, se você faz a ressonância antes, né? E a biópsia também evoluiu. Ao invés de fazer pelo intestino ali, que pode levar bactérias das fezes, pode dar infecção, a gente consegue entrar com a agulha pelo períneo, uma transperineal, que o risco de infecção é próximo de 0, que a gente já tem aqui em Caxias também. Então, até a urologia caxiense está na vanguarda. Mas mas esse exame de ressonância acaba não deixando de ser desnecessário o exame do toque. Não, na verdade o toque e o PSA servem para ver quem precisa fazer ressonância e biópsia. A ressonância é um exame chato, tem que ficar ali quase 1 hora, uma máquina barulhenta, é caro, né? E não dá para você fazer em todo mundo, todo ano, né? É inviável, não tem máquina para isso e nem tem necessidade disso. Então, o rastreamento tem que ser um exame mais simples, mais fácil, sem onerar o paciente, e o PSA e o toque são exames simples. Então, se o cara faz PSA, tem o PSA aumentado, no toque não tem nenhuma alteração. A biópsia, é porque eu não entendo, a próstata ela tem um tamanho. A gente pode pegar uma área que tem um tumor ou às vezes não pegar. Isso não é um diagnóstico de um falso negativo, de um câncer. Enfim, como é que isso funciona? Só para a gente também não ir tão a fundo nisso, mas para as pessoas entenderem. Então, pensa de novo na história da laranja. Vamos botar uma maçã agora, tá? E nessa maçã tem um bichinho da maçã, tá? Você tem que saber se tem bichinho ou não, né? Então, antigamente a gente fazia o quê? A gente fazia vários furinhos na maçã com uma agulha comprida e tirava como se fosse uma tira comprida da maçã. Isso na lâmina e analisava. Se viesse um pedacinho do bichinho ali, é porque tinha câncer ou não. Então, realmente, tinha um risco maior de você errar o bichinho e não pegar. A gente tinha que fazer muitos furinhos ali, 18 furos às vezes, para poder aumentar a chance de detectar. O tumor pequenininho muitas vezes passava despercebido, às vezes tinha que fazer uma outra biópsia se o PSA continuasse aumentando, porque podia ter passado na primeira. Com a ressonância, a gente tem ali um nódulo suspeito na ressonância. Então, além de tirar os fragmentos, a gente vai lá na região do nódulo e tira um do lado do outro. Vai pontual. E aí você consegue aumentar a chance de detectar o câncer clinicamente significativo. Então, foi uma outra coisa que agregou da ressonância, você direcionar a biópsia para o lugar. E hoje tem a biópsia de fusão, que você pega a imagem da ressonância do nódulo e junta com a imagem do ultrassom na hora de fazer a biópsia e aparece um alvo lá. Legal. O cara vai com a agulha certinha no lugar suspeito. Então, é como se eu pegasse a maçã, fizesse ali um exame de imagem e falasse, o bichinho está no canto direito, superior, lá perto do caule. Aí, ao invés de eu sair furando tudo, eu consigo ir lá naquele lugar ali e tirar vários fragmentos. Ainda faz uma amostragem da próstata toda, mas naquele lugar ali que a gente faz. Interessante. Se o cara não tem só o PSA aumentado, não pode ser nada. Pode ser nada. Pode ser um aumento da próstata, uma inflamação. Então, a gente tem que usar isso e interpretar isso baseado em outros fatores. E, doutor, aqui no nosso podcast, a gente tem muitas pessoas que nos assistem que praticam atividade física ou têm um perfil, né, nesse sentido. A prática regular de exercícios contribui para a saúde urológica das pessoas em geral? O que é o benefício da qualidade de vida, né? Em termos médicos, né? Talvez se a gente pudesse fazer um ranking, o que é a coisa mais importante que a gente pode fazer pela nossa saúde, né? Não só na urologia, assim, não. A gente tem que viver mais. Eu quero viver bem, com saúde até os 100 anos. O que eu preciso fazer? Talvez no ranking, a coisa mais importante é você não fumar. O cigarro é a coisa mais deletéria que você pode fazer para a sua saúde, tá? E muito próximo é a atividade física. O sedentarismo talvez seja uma das coisas mais deletérias para a saúde. Aumenta o risco de câncer de próstata, câncer de colo, câncer de mama, e principalmente as doenças cardiovasculares, que é o que mais mata, né? Se for pegar qual é a principal causa de morte no Brasil dos homens, é infarto do miocárdio e AVC, que é uma doença das artérias, que vão entupindo com placas de colesterol. E a atividade física ele protege as artérias. Então você consegue... E é dose dependente, né? O Celso aqui é triatleta, maratonista e tal. Quanto mais exercício, maior o benefício, né? Então, você não fazer nada e fazer um pouquinho, você tem um ganho gigante. Você fazer um pouquinho e fazer um pouco mais, já ganha muito ainda. Aí, chega um certo ponto que o ganho ele é menor, né? É uma curva
assim, né? Então, talvez não precisasse ser triatleta, né? Se você corresse todo dia 1 horinha, já está ótimo, próximo né? do Exato. platô. Jogar um tênis, quem Até ao sabe? contrário, fazer atividades muito extensas, tu vai ter problema no joelho, Exatamente. quadril. Aí tem outros riscos, uma atividade muito extenuante. Mas o exercício, de uma forma geral, é uma das situações mais benéficas. E isso previne também a obesidade, né? Diabetes e tal. E essas doenças estão associadas a um crescimento, a um processo inflamatório, e a próstata aumenta mais. Então, além da genética, da idade, que vai fazer ela crescer, se a pessoa é obesa, sedentária, que come muito carboidrato, a próstata cresce mais. A gente opera muito os irmãos, né? Então, às vezes, os 2 irmãos, o mais velho, que era para ter, teoricamente, a próstata maior, tem uma próstata de 80 gramas, e o mais novo, que é sedentário, obeso, tem uma próstata de 150. Cresce o dobro. Então, existem fatores ambientais, né? De hábitos de vida, alimentares e tal, que podem contribuir para esse crescimento. E em relação ao câncer, o exercício ajuda a prevenir a mortalidade por câncer de próstata. E é dose dependente. Então, a mensagem final do podcast, né, vai finalizar, é que a coisa mais importante que você deve fazer para a sua saúde é uma atividade física aeróbica regular. Legal. Ótimo. A gente tem umas perguntinhas que a gente faz no final para os nossos convidados, assim, que são interessantes, e a gente queria te fazer, então. Tem alguma habilidade que tu gostaria de dominar, sem ser as várias habilidades que tu já tens hoje, mas... Rapaz, eu estou jogando tênis, estou apaixonado pelo tênis. E a gente sempre quer melhorar, né? Ser igual Então, Nadal, assim, só? Não, Não, não precisa não, Federer. mas eu tenho vontade de fazer uma clínica de tênis lá na Rafael Nadal Academy em Mallorca, lá ainda. Não é tempo, né? Com esse monte de próstata para operar, ficar 1 semana, 2 sem trabalhar para jogar tênis, é difícil. E a outra é a idade, né? 43, Não, tá novo, para aguentar né? jogar todos os dias de manhã e de tarde, eu não tenho mais os 14, 15 anos que era para conseguir isso. Então, não sei se vai dar. Mas eu tô muito empolgado aí com a prática regular do tênis, que é uma atividade que eu gosto. Não gosto de correr, que não Celso. Me dói meu joelho lá depois do 3º quilômetro, né? Mas faz a tua atividade física, que é importante. Evoluir mais no tênis seria uma coisa E um legal. conselho que tu recebeu e que tu gostaria de passar para o pessoal aí, eu acho que não só na vida profissional, mas também na tua vida aí como... Olha, eu acho que se eu tivesse que dar um conselho para o meu filho, né? Ele ter resiliência, ele ter foco, saber o que ele quer da vida. Não dá para o cara cada hora querer uma coisa diferente, né? Quando você planta uma semente, aquilo vai demorar para germinar, formar um caule ali, as folhas, para depois dar as flores, para depois dar os frutos. Então, para você colher um fruto, você tem que regar essa plantinha ali por um tempo longo até dar o fruto. Se você planta uma semente, tenta um pouquinho, desiste, vai partir para outra coisa, planta outra semente, você nunca vai colher nenhum fruto. Então, você ter foco, saber o caminho que você quer, né? E persistência, resiliência para vencer essas barreiras, né? Tu vai conseguir chegar, às vezes, muito mais longe do que você esperava, né? Então, um carioca em terra de gringo aqui, né? Com todas as dificuldades de chegar numa cidade nova, né? As diferenças culturais, e o próprio estigma do carioca, malandrão, vagabundo, vai trabalhar. Então, conseguir quebrar isso aí é uma barreira grande, né? Numa técnica, um equipamento extremamente caros, que não tinha no Brasil, né? Começar a fazer. Se não tem persistência e muita certeza do caminho que você quer, você não consegue chegar lá, né? E ter essa mentalidade de crescimento, que você vai cada vez tentar melhorar um pouquinho mais, né? Então, assim, se você melhora 1% só todos os dias, os juros compostos fazem você ter um crescimento exponencial, né? E de um dia para a noite, de repente, começa a vir gente do mundo inteiro para ver o que você está fazendo, para ver se consegue reproduzir isso em outros locais. Então, tem um menino que tem síndrome de Down, que ele foi o primeiro síndrome de Down a fazer um Ironman full. E ele tem lá umas camisetas que ele usa, que é 1% por dia, 1% melhor por dia. Né? A gente tem um livro, na verdade, Hábitos Atômicos, que ele fala desse conceito. Né? Exato. Então, em um ano, 1% de 1% em juros compostos, né? O cérebro humano não tem capacidade de inferir a magnitude dos juros compostos, que é uma das forças mais poderosas aí da natureza, né? da matemática. E como é que tu se vê daqui 10 anos? Véio? Como é que... Eu quero
Tá magrinho ainda, jogando tênis 3 vezes por semana e operando 3 próstatas por dia. Só isso, mais nada. Mais nada. Então, na verdade, o que tu faz hoje é uma coisa que tu buscou nesses tempos. Eu acho que hoje eu tenho o trabalho dos sonhos, né? Talvez eu gostaria de ter um pouco mais de tempo. Tá muito puxado, né? Então, minha esposa me cobra. Fala, pra que fazer 3, 4 às vezes num dia? Sim. Faz 2, chega em casa às 6h30 da tarde, não precisa chegar às 8h30, 9 horas. É que a gente gosta muito do que faz. Às vezes chega um paciente com uma sonda lá, não vou marcar ele para daqui a 40 dias, eu vou encaixar ele na segunda-feira, no dia que ele está com os exames pré-operatórios prontos. A gente fica comprometido também com o paciente, com o resultado. Mas às vezes a gente passa menos tempo em casa com os filhos, com a esposa do que deveria. Então, talvez, para melhorar, eu teria que trabalhar um pouquinho menos, ficar um pouquinho mais em casa, né? Mas eu sinto saudade dos amigos aí, porque o tempo que eu tenho livre agora, eu estou com as crianças, estou com a esposa, sobra menos tempo para os amigos. Né? Tá certo. Aí sinto falta daquela época que eu não tinha consultório, não tinha paciente, mas tinha toda quinta-feira churrasco, com os amigos e tal. Eu acho que é o equilíbrio, né? A gente conseguir, então, ao longo do tempo, a gente equilibrar a nossa vida com família, amigos e trabalho. Talvez seja esse o desafio que a gente vai ter. É verdade. Certo? Vamos agradecer, Felipe. A gente já não queria passar, na verdade, do tempo, né? Que a gente já passou bastante aqui. Não, nem passamos tanto, né? Hoje foi bom. Agradecemos muito por ter vindo aqui compartilhar essa técnica fantástica, tudo que tu desenvolvesse na técnica, todo o aprendizado, eu sei o quanto tu estudou isso, eu sei que tu sabe todos os artigos que foram publicados sobre a técnica nos últimos, desde 98, né? E uma pessoa que tu, assim, que tem essa... vai atrás, estuda, enfim, com certeza a gente saberia que isso ia dar uma coisa boa e as pessoas virem de fora para operar contigo aqui não é nada estranho. Então, pode ficar tranquilo que isso é pelo o que tu fez nesses últimos anos. Que tu plantou, na verdade. É isso aí, é assim que funciona. O teu mar azul, né? A estratégia do Oceano Azul. Exato. Lembro uma vez que a gente fez uma janta, a gente conversou muito a respeito sobre isso. Vamos deixar um espacinho para ele falar, então, Felipe. Já, talvez tu não tenha mais tempo para ter mais pacientes, mas, enfim, divulgar as tuas redes, como que as pessoas te acham. Então, na verdade, eu tenho muito material que explica sobre a técnica, sobre hiperplasia no YouTube. Né? Tem um canal da Medical TV, que eles me pediram para gravar um programa sobre hiperplasia. E isso meio que viralizou. Tem mais de 300 mil visualizações cada vídeo. E gente do Brasil inteiro me acha muitas vezes pelo YouTube. E eu tenho um site que é laserdaprosta.com.br, que tem ali o endereço, tem contato do consultório. No final tem esses vídeos aí da Medical TV no próprio site. E ali, se o paciente tem esses sintomas, quer saber mais informações sobre o tratamento, dá para acessar laserdaprosta.com.br. Eu uso muito o Twitter, mas para a relação entre os urologistas, que é a rede mais médica, e é só em inglês. Eu não uso o Instagram, Facebook, outras redes sociais. Mas eu sou bem ativo no Twitter. Se a pessoa domina o inglês, é @FCA Figueiredo. Então, esse pessoal aí, esses médicos de fora, eles conhecem meu trabalho muito pelo Twitter. A gente posta as coisas que a gente faz nos congressos fora, as cirurgias ao vivo. Então, o pessoal interessado acaba me descobrindo pelo Twitter. Então, os médicos me acham no Twitter, os pacientes no YouTube. Tá certo, é isso aí. Bom, vamos, para terminar, agradecer aos nossos parceiros, né? Digitals, onde a tecnologia encontra a arte, SCAL, na vanguarda da educação odontológica. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar o likezinho, né? Nos procurem aí no YouTube, no Instagram, né? Dá o joinha, compartilhe, né? Busquem o conteúdo que o doutor veio aqui nos passar. Agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, teu horário, né? E o teu conhecimento, né? Eu acho que é de suma relevância aí para o pessoal e só tem a crescer. Eu fico extremamente grato aí por tu estar aí com a gente aí nesse teu tempo. Obrigado pelo convite. Valeu, pessoal. Então, pessoal, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço.